Bom dia, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui começando esse devocional. Para mim é uma alegria ter você aqui. Para mim é uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com você. Semana passada nós falamos sobre João 4:11 e eu quero continuar ainda mais um período nesse tema que a gente tem colocado sobre imediatismo. Tá bom? Como de costume, vamos orar junto para que a gente possa ser ministrado pelo Senhor nesse momento, para que Ele possa usar esse momento da melhor forma, do jeito que Ele quer usar, para que o nosso coração esteja aberto para ouvir aquilo que Ele tem para nos ouvir, para nos dizer. Amém? Se você puder, como de costume, feche seus olhos. Se não, esteja atento a essa oração, esteja atento àquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Nós não pararemos, Senhor, de meditar na Tua Palavra, Senhor. Nós não pararemos de insistir, Senhor, contigo, em oração, Senhor. Nós estaremos aqui, Senhor, porque nós amamos o Senhor, porque nós necessitamos da Tua presença, Senhor. Nós estaremos aqui, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, e cremos, Senhor, que o Senhor é a única saída, o Senhor é o único sol que brilha, Senhor, nessa escuridão, Senhor. O Senhor é aquele que não só supre nossas necessidades, Senhor, mas o Senhor é aquilo, Senhor, que nós necessitamos. Jesus, ministra os nossos corações, Senhor. Ministra as nossas vidas, Senhor. Quebranta, Senhor, a nossa dura serviço, Senhor. Quebranta, Senhor, os nossos olhos, Senhor, com lágrimas, Senhor. Quebranta a nossa vida, Senhor, com misericórdia e amor por Ti, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de eu começar, como é rápido esse momento, se você não viu a ministração da semana passada, eu vou pedir para você ver, nós estamos falando sobre imediatismo, tá? Perca aí uns 15 minutinhos, coloca ali no YouTube, no Spotify ou mesmo no Instagram, coloca em velocidade alta ali, você vai ver rapidinho, para que você possa entender sobre aquilo que nós vamos continuar falando hoje, tá bom? Semana passada eu fiz a citação do versículo de 1 Coríntios e eu quero ler com vocês esse versículo hoje, além de algumas citações de um livro que eu gosto muito, tá bom? Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, na NVI, a Bíblia vai dizer o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A gente tem falado sobre imediatismo e tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que chama Chega de Regras, do Larry Crabb. Ele tem uma citação interessante no livro e ela diz o seguinte: se você se inscreveu no cristianismo a fim de obter uma vida melhor agora, cometeu um erro grave. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, sobre o nosso imediatismo, sobre talvez a nossa forma errada de olhar as coisas do Senhor esperando que Ele supra todas as minhas e as suas necessidades momentâneas, todas as minhas e as suas necessidades que mudam a cada dia. Essa talvez seja uma questão que nós perdemos tanto tempo buscando e vivendo e gastando os nossos dias. Talvez essa seja a pior questão que um cristão sofre. Viver uma vida buscando que o Senhor supra as necessidades que a gente tem diariamente. Como eu disse para você, a sua necessidade momentânea, ela muda todo dia. Ela se transforma, ela aumenta, ela se renova de formas diferentes, vamos dizer assim, quando o foco não é o Senhor. E essa talvez seja a questão da minha e da sua vida, uma parte talvez triste do cristianismo, nós pensarmos em pessoas que elas perdem todo o tempo de vida em vez de conhecer o Senhor, como João diz no capítulo 17, conhecer a Deus e conhecer a Cristo, a quem Ele enviou, e como Ele diz que essa é a vida eterna. A gente perde tempo de conhecer o Senhor, de viver com o Senhor, de meditar nas Escrituras, de orar,
de compartilhar e viver a presença do Senhor, porque nós estamos preocupados com aquilo que nesse momento nós precisamos. E nós, como pessoas falhas, como pessoas finitas, nós precisamos de muitas coisas. E como eu disse, todo dia nós precisamos de coisas diferentes. Quando a nossa real necessidade não é o Senhor, a gente coloca todas as necessidades acima do Senhor. Eu queria que você entendesse. Eu vou ler mais um pedacinho de uma citação, mas eu queria que você entendesse. Isso não é uma aversão à minha necessidade agora, à sua necessidade agora. Isso não é uma um voto estranho de que nós não devemos pedir nada a Deus, um voto estranho de que a gente não deve viver uma vida com o Senhor e que a gente não deve projetar as nossas esperanças, todas as nossas esperanças, mesmo que elas sejam pequenas, momentâneas e eternas em Deus. Mas eu vou ler com você, eu quero que você entenda isso comigo. Há alegria agora, mas toda ela está arraigada na esperança futura. Elimine isso e será difícil resistir aos prazeres fáceis. Então, queridos, existe alegria para mim e para você agora quando essa alegria ela está arraigada numa esperança futura, na vinda do nosso Senhor, naquele que vai me salvar, que já me salvou, que já te salvou, mas que vem para estar conosco e reinar eternamente. Se as nossas esperanças e alegrias momentâneas estão arraigadas e fixadas numa esperança futura, é uma coisa. Mas o problema é que muitas vezes tem tomado um lugar que não deveria estar. A gente tem colocado essas coisas num lugar que elas não deveriam estar, a ponto de ser difícil resistir a tentações, ser difícil resistir a um evangelho barato, ser difícil resistir a um evangelho de bênção, ser difícil resistir a um evangelho de prosperidade. E a explicação para que a gente não consegue, não tem a possibilidade de mostrar resistência a um evangelho que não é verdadeiro, que como a gente vê Paulo dizendo, se alguém pregar um outro evangelho, considera isso maldito. A gente muitas vezes surge em nós uma necessidade em crer nisso, porque a nossa esperança não está arraigada numa esperança futura e eterna, num Cristo que vai voltar para me salvar e para te salvar. A minha e a sua esperança estão arraigadas em coisas tão pequenas a ponto de qualquer mínimo prazer que a gente tenha, mínima. E a gente, quando a gente fala de prazer, a gente pensa em coisas tão pecaminosas, tão esdrúxulas, tão contra a religião, vamos dizer assim, né? Contra Cristo. Mas, queridos, quantos minúsculos prazeres a gente tem trocado? E de forma religiosa, talvez. A gente tem buscado algumas coisas de forma religiosa que não tem nada a ver com o Senhor. A gente tem trocado o Senhor por uma parte dele mesmo. A gente tem trocado o Senhor pela possibilidade dele nos abençoar. A gente tem trocado o Senhor por um pequeno prazer e alegria de ver, talvez, o Senhor curar alguém, o Senhor salvar alguém somente. A gente tem trocado aquilo que é mais real e eterno do que qualquer coisa, que é a vida do nosso Senhor, por aquilo que é passageiro. Olha que interessante. Quando a gente lê até em 1 Coríntios, a gente vai ver Paulo falando que, talvez eu tenha me enganado o livro, mas ele vai dizer que quando aquilo que é perfeito vier, tudo que é imperfeito vai cessar. E ele fala de diversas coisas que para nós, muitas vezes, como cristãos, são importantes. E eu repito para você, essa alegria agora, quando ela está arraigada, essas coisas importantes, quando elas estão arraigadas numa esperança eterna, elas não têm nada de errado. O problema é quando não existe uma esperança eterna. E a nossa alegria, o nosso senso de momento está arraigado somente numa profecia, somente numa cura,
Então, olha que loucura. Nós estamos falando que a profecia em si não é ruim, que a cura em si não é ruim, que a restauração e a salvação em si não são ruins. Mas nós estamos falando também que se elas forem só isso, um fim em si mesmo, elas são ruins. Olha que loucura. A gente vê Jesus dizendo, aqueles que chegam para ele e falam assim, mas nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos isso, isso e aquilo em teu nome. E Jesus diz, afasta de mim que eu não vos conheço. Como uma coisa boa pode ser ruim? Como fazer alguma coisa para o Senhor ou através do Senhor pode ser ruim? Eu gosto muito do verbo que é usado no original para não conhecer é não ter intimidade. Realmente, queridos, o que eu não quero viver nessa vida, o que eu não quero passar essa vida vivendo, é uma vida onde eu fiz tudo que eu podia ter feito para o meu Senhor. Mas eu passei uma vida inteira sem conhecer Ele. Mas eu passei uma vida inteira sem saber quem é Ele. Você imagina você tratar Deus como um patrão e você cumprir tudo que você tinha para cumprir, das 8 às 6 da tarde, vamos dizer assim, como se você tivesse um horário a cumprir, e realmente Ele nem saber o seu nome? Então, queridos, eu quero que você entenda que talvez, se nós esperamos, a única esperança que nós temos em Cristo é só para essa vida, de todos os homens, ímpios, cristãos, descrentes ou crentes, justos e injustos, de todos esses homens, nós somos os mais dignos de compaixão. A minha pergunta e a minha reflexão sobre o nosso imediatismo é: onde está a minha esperança? Onde está a sua esperança? Onde nós colocamos a nossa esperança? Numa face de Deus, num pedaço de Deus que pode resolver o meu e o seu problema agora, e é isso que eu e você precisamos? Num pedaço de Deus que vai nos dar alegria agora, ou num pedaço de um outro Deus, do dinheiro, da felicidade familiar, das realizações financeiras, das realizações profissionais, amorosas? Onde nós temos colocado a nossa esperança? Onde a gente tem depositado tudo que é importante para nós? Eu quero que você pense sobre isso. Isso tem realmente, eu vou ser sincero com vocês, isso tem doído meu coração. Isso tem doído meu coração a ponto de me entristecer e de pensar: Jesus, não é só isso que o Senhor tem pra gente. Jesus, eu sei que o Senhor tem essas coisas pra gente, mas será que é só isso? Será que é só coisas imperfeitas que o Senhor tem para nós? Que aquilo que quando o que for perfeito vier, tudo que é imperfeito cessará? Então o que o Senhor tem para nós é tão pouco. Eu não consigo crer que aquilo que o Senhor tem para nós é só isso. Não, eu não consigo. Sabe, gente, como nós podemos nos contentar com tão pouco quando nós temos o Senhor à nossa frente? Como a nossa esperança pode ser só para as coisas dessa vida quando nós temos o Senhor à nossa frente? Eu quero lembrar você, eu não sei qual que é a sua vida, não sei aquilo que você está passando, eu não sei se você necessita de algo do Senhor hoje. Como a gente disse, N coisas, uma cura, uma restauração familiar, eu não sei, eu realmente não sei. Mas eu não quero te jogar um balde de água fria, mas eu quero dizer para você que se você espera e quer alguma alegria para hoje, se você espera e quer alguma alegria para essa vida, que toda essa alegria esteja depositada, arraigada na esperança futura de um Cristo que vem para viver comigo e com você eternamente, para que nós possamos desfrutar da presença dele, amar ele e ser amado por ele também. Amar o Senhor, ser desposado como noiva do Cordeiro. Então, que o meu coração e o seu coração realmente doa, queime, arda, esperando o Senhor voltar. Eu vou encerrar por causa do tempo. Semana que vem nós vamos continuar nesse assunto. Eu espero que o Senhor ministre o seu coração, eu espero que o Senhor faça realmente uma ferida no seu coração e que isso possa doer no seu coração essa semana. Amém? Deus abençoe você, boa semana. Não esquece de mandar para mais alguém essa mensagem. Até mais.